O milionário pena na assinatura, enquanto Neide, negra e pobre, implora casamento. Ricardo Albuquerque, o rei do gado, o sheik do agronegócio, tava lá, no paraíso particular dele, a cobertura triplex em Copacabana. Uma brisa gostosa vinda do marzão batia no rosto dele, enquanto a caneta Montblanc deslizava no contrato que valia mais que a folha de pagamento de muita empresa por aí. Terno Armani? Check. Vista de tirar o fôlego? Check. Milhões entrando na conta? Check. Mas a cara do Ricardo não era de felicidade, era de enterro. A Neide, lá no escritório dela, do lado, tava que era puro veneno. A Neide, que ralou que nem condenada para chegar onde chegou. Mulher forte, bicho brabo, mas que por ser negra teve que provar 10 vezes mais que qualquer um nesse país. E o casamento deles? Uma bomba relógio prestes a explodir. Anos de picuinha, um monte de coisa mal resolvida e a grana que subiu para a cabeça do Ricardo. Ferrou tudo. De repente, a porta abriu com um estrondo. A Aninha, a filhinha deles, com os olhinhos vermelhos de tanto chorar, se agarrou nas pernas do pai. Papai, não separa da mamãe, por favor. O Ricardo sentiu como se tivessem dado um soco no estômago dele. Olhou para o contrato, para a caneta brilhando na mão e se viu ali, numa encruzilhada daquelas. De um lado, o orgulho, a grana, o poder. Do outro, a família, o amor, a história deles. As lembranças da infância lá em Osasco, da época que ele, a Neide, catavam latinha para juntar uma grana dos sonhos que eles tinham juntos. Invadiram a mente dele como um tsunami. E foi aí que veio o baque. A Neide, durante anos, guardou um segredo a 7 chaves. Um segredo do passado dela que, se viesse à tona, podia virar a vida deles de cabeça para baixo. A Valéria, a advogada, já estava ligando, com a papelada do divórcio quase pronta. E o Ricardo ali, se perguntando se valia a pena mandar tudo pro espaço por causa de uma teimosia besta. Ele tinha que decidir e rápido. Ou continuava vivendo essa vida de luxo, trancado na redoma dele, ou tomava coragem para encarar a verdade, fazer as pazes com a Neide e tentar salvar o casamento. Mas e se esse segredo da Neide fosse mais perigoso do que ele imaginava? E se colocasse a Aninha em risco? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ele tinha que decidir, e rápido. Ou continuava vivendo essa vida de luxo, trancado na redoma dele, ou tomava coragem para encarar a verdade, fazer as pazes com a Neide e tentar salvar o casamento. Mas e se esse segredo da Neide fosse mais perigoso do que ele imaginava? E se colocasse a Aninha em risco? Naquele instante, o celular tocou. Era a Valéria, a advogada. Ricardo respirou fundo e atendeu. Ricardo, preciso que você assine esses documentos o mais rápido possível. A Neide, ela está... A voz da Valéria falhou. Ela está com o Alex. Ricardo sentiu o sangue gelar. Alex, o melhor amigo dele. O cara que ele considerava um irmão, aquele safado? O quê? Como assim, Valéria? Explica isso direito. Eles estão juntos, Ricardo. Sempre estiveram. A Aninha, ela não é.
Sua filha. O mundo de Ricardo desabou. A caneta Montblanc caiu no chão, rolando para debaixo da mesa. A vista do mar, a cobertura triplex, o terno Armani, tudo perdeu a cor. A Aninha, a princesinha dele, não era dele? A Neide, a mulher que ele amava, o traiu com o melhor amigo. Naquele momento a porta se abriu novamente. Mas não era a Aninha, era o Alex, sorrindo. E aí, Ricardão? Tudo bem, meu camarada? Alex entrou, como se nada estivesse acontecendo. Vim te dar um abraço. Fiquei sabendo do divórcio. Uma pena, né? Ricardo levantou, tremendo de raiva. Um ódio que ele nunca tinha sentido antes tomou conta dele. Ele avançou em direção ao Alex, pronto para explodir. Seu, a voz de Ricardo falhava, embargada pela raiva. Você vai me pagar, você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Alex continuou sorrindo, como se estivesse provocando Ricardo. E então ele soltou a bomba. Calma, Ricardinho, relaxa. A gente só queria te contar a verdade. A Neide te ama, cara. De verdade. Mas ela nunca te amou como me ama. E a Aninha? Bem, a Aninha sempre soube quem é o verdadeiro pai. Nesse instante, a Neide entrou no escritório. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados. Ricardo, por favor, me escuta. Mas Ricardo não queria ouvir nada. Ele estava cego de raiva, de dor, de traição. Ele olhou para a Neide, para o Alex e depois para a Aninha, que observava tudo da porta, com os olhinhos cheios de lágrimas. E foi aí que ele viu uma marca de nascença no braço da Aninha, exatamente igual à marca que o Alex tinha. Uma pequena estrela. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. A verdade o atingiu como um raio. A Aninha sempre foi filha do Alex, e a Neide sempre o amou. Mas por que ela não contou antes? Por que ela esperou tanto tempo? O que mais ela estava escondendo? De repente, sirenes começaram a tocar lá embaixo. A polícia já tinha chegando. Ricardo, você precisa fugir! Gritou a Neide, desesperada. Eles estão vindo te prender. Prender? Por quê? O que estava acontecendo? Ricardo não entendia mais nada. O mundo dele tinha virado um completo caos. E então, a Valéria, a advogada, apareceu na porta, com 2 policiais armados atrás dela. Ricardo Albuquerque, você está preso pelo assassinato de... Ela não terminou a frase. Ricardo estava em choque. Assassinato? Quem ele tinha matado? Pelo assassinato de João Batista, o pai da Neide, completou um dos policiais. E no meio daquele caos, a ficha caiu. O segredo da Neide era muito mais perigoso do que ele jamais poderia imaginar. E ele estava envolvido até o pescoço. A vida de luxo, a cobertura em Copacabana, tudo se transformou em uma armadilha. E a verdade estava prestes a explodir, levando tudo com ela. Ricardo Albuquerque, você está preso pelo assassinato de João Batista, o pai da Neide, completou um dos policiais. E no meio daquele caos, a ficha caiu. O segredo da Neide era muito mais perigoso do que ele jamais poderia imaginar. E ele estava envolvido até o pescoço. A vida de luxo, a cobertura em Copacabana, tudo se transformou em uma armadilha. E a verdade estava prestes a explodir, levando tudo com ela. Assassinato? O pai da Neide? Que história era essa? Ricardo sentiu um frio na espinha. Olhou para Neide, desesperada, e depois para o Alex, com aquela cara de santo do pau oco. Eu não fiz nada, juro! Ricardo gritou, tentando se soltar dos policiais. Eu nem conhecia o pai da Neide. A Valéria, com a cara fechada, mostrou um papel para ele. Temos provas, Ricardo. Testemunhas viram você na cena do crime. E temos a confissão da
própria Neide. Confissão? A Neide o tinha entregado? Aquilo não podia ser verdade. Mas ela estava ali, parada, com os olhos cheios d'água, sem dizer uma palavra. Neide, fala comigo! Diz que isso é mentira! Ricardo implorou. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando coragem. É verdade, Ricardo. Fui eu que contei tudo para a polícia. Eu não podia mais viver com essa mentira. O mundo de Ricardo girou. A mulher que ele amava, a mãe da sua filha, ou melhor, da filha do Alex, o tinha traído. O tinha incriminado por um crime que ele não cometeu. Por que, Neide? Por que você fez isso comigo? Ele perguntou, a voz embargada. Por quê? Porque eu te amo, Ricardo. E eu não queria que você sofresse por minha causa. Sofrer? Ele já estava sofrendo. Preso, traído, acusado de um crime que não cometeu. Como aquilo podia ser uma demonstração de amor? De repente, a Aninha, que estava ali no cantinho, chorando baixinho, correu até a Neide e se agarrou nas pernas dela. Mamãe, por que você está fazendo isso com o papai Ricardo? A Neide abraçou a Aninha com força. Filha, o papai Ricardo é um bom homem. Ele não merece sofrer por causa dos meus erros. E foi aí que a bomba explodiu. Erros? Que erros, mamãe? A Aninha perguntou, curiosa. A Neide hesitou. Olhou para o Ricardo, para o Alex, para os policiais. E então soltou a verdade. Filha, o papai Ricardo não é o seu pai. O seu pai é o Alex. Um silêncio mortal tomou conta da cobertura. Ricardo sentiu como se tivesse levado um tiro no peito. A Aninha não era filha dele, mas ele a amava como se fosse. Ele tinha criado ela, dado carinho, cuidado. Tudo que um pai pode dar a um filho. Não pode ser. Ricardo murmurou, incrédulo. A Aninha olhou para o Alex, com os olhos arregalados. Você é meu pai, Alex? O Alex, com a maior cara de pau do mundo, abriu um sorriso e abraçou a Aninha. É isso aí, princesinha. Eu sou seu pai. Ricardo não aguentou. A raiva, a dor, a traição, tudo se misturou numa explosão de sentimentos. Ele se soltou dos policiais e avançou em direção ao Alex, com a intenção de esganá-lo. Seu desgraçado! Você destruiu a minha vida! Ricardo gritava, enquanto os policiais tentavam contê-lo. Mas antes que ele pudesse alcançar o Alex, a Aninha se colocou na frente, protegendo o verdadeiro pai. Papai Ricardo, não machuca o meu pai! Ela gritou, desesperada. Ricardo parou, estático. Olhou para Aninha com os olhinhos cheios de lágrimas e sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Aquela menina que ele amava como filha estava defendendo o homem que tinha destruído a vida dele. E foi aí que ele percebeu. Ele não tinha perdido só a Neide, a Aninha, a sua liberdade. Ele tinha perdido tudo. A sua família, a sua honra, a sua vida. E tudo por causa de um segredo do passado da Neide. Um segredo que ele nem imaginava que existia, enquanto os policiais o arrastavam para fora da cobertura. Ricardo olhou uma última vez para Aninha e viu no rosto dela uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Medo. Medo dele. Naquele momento, ele soube que a sua vida nunca mais seria a mesma e que a verdade sobre o assassinato do pai da Neide era apenas a ponta do iceberg de uma teia de mentiras, traições e segredos que poderiam destruir todos eles. Mas a verdade é que Neide nunca teve pai. A história que ela contou não condizia com a realidade da sua certidão de nascimento, e muito menos com sua criação. Seria Ricardo mais uma vez a vítima de uma grande mentira e manipulação? Enquanto os policiais o arrastavam para fora da cobertura,
Ricardo olhou uma última vez para Aninha e viu no rosto dela uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Medo. Medo dele. Naquele momento, ele soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. E que a verdade sobre o assassinato do pai da Neide era apenas a ponta do iceberg de uma teia de mentiras, traições e segredos que poderiam destruir todos eles. Mas a verdade é que Neide nunca teve pai. A história que ela contou não condizia com a realidade da sua certidão de nascimento e muito menos com sua criação. Seria Ricardo mais uma vez a vítima de uma grande mentira e manipulação? A sirene da viatura cortava o ar, misturada com a gritaria dos vizinhos. Ricardo estava em choque. A ficha ainda não tinha caído. Assassinato? Ele? Era tudo armação. Ele sabia. Mas de quem? E por quê? Chegando na delegacia, o delegado já estava esperando, com aquela cara de poucos amigos. Ricardo Albuquerque, acusado de homicídio qualificado. Tem o direito de permanecer calado. Ricardo não queria saber de direitos. Ele queria a verdade. Eu sou inocente. Eu não matei ninguém. A Neide tá mentindo. Aquele Alex também. O delegado deu um sorriso cínico. Ah, a Neide. Ela contou uma história bem diferente. Disse que você era obcecado por ela. Que não aceitava o fim do casamento. Que matou o pai dela num acesso de raiva. Obcecado? Aquele cara tava maluco. Mas aí, no meio do interrogatório, a porta se abriu. Era a Valéria, a advogada. Delegado, preciso falar com o Ricardo em particular. Os dois ficaram sozinhos na sala. A Valéria estava estranha, com a voz baixa, quase sussurrando. Ricardo, preciso te contar uma coisa. Tem uma reviravolta nisso tudo. Ricardo prendeu a respiração. Lá vinha a bomba. Lembra que você me pediu para investigar o passado da Neide? Então, eu descobri uma coisa muito estranha. A Neide não é quem ela diz ser. O nome dela não é Neide. Ricardo franziu a testa. Como assim? O nome dela é Adelaide. Adelaide Mendonça. E ela é filha de um dos maiores mafiosos do Rio de Janeiro, o falecido Dom Mendonça. Ricardo arregalou os olhos. Mafioso? A Neide? Filha de mafioso? Era por isso que ela tinha tanto dinheiro? Era por isso que ela vivia cercada de segredos? E tem mais, continuou a Valéria. O Dom Mendonça. Ele não morreu de causas naturais. Ele foi assassinado. E a principal suspeita é a Adelaide. Um raio cortou o céu. Aquela informação era um choque. A Neide, a mulher que ele amava, era suspeita de ter matado o próprio pai. Mas por quê? A Neide, quer dizer Adelaide, sempre foi uma mulher ambiciosa. Ela queria o poder do pai. E quando ele se recusou a passar o controle da máfia para ela, bom, você já sabe o resto. Ricardo não conseguia acreditar. A vida dele tinha virado um filme de terror. Ele estava casado com uma mafiosa, que era suspeita de ter matado o próprio pai e que agora estava incriminando ele por um crime que ele não cometeu. Mas por que ela está fazendo isso comigo, Valéria? Por que ela está me acusando de ter matado o pai dela? A Valéria respirou fundo. Porque você sabe demais, Ricardo. Você descobriu a verdade sobre ela. E ela não pode deixar você contar para ninguém. De repente, um estrondo sacudiu a delegacia. Um grito ecoou pelos corredores. A porta da sala se abriu com violência. Era o Alex, com uma arma na mão. Valéria, sai da frente! Ele gritou, com os olhos vermelhos de ódio. Eu vou acabar com a raça desse playboy! Ricardo gelou. O Alex ia matá-lo ali mesmo, na frente da Valéria. Mas por quê? O que estava acontecendo? Alex, o que você está fazendo? Abaixa essa arma! A Valéria implorou. Cala a boca, Valéria! Você também! Tá envolvida nisso tudo.
Você sabia a verdade sobre Adelaide e não me contou nada. A Valéria arregalou os olhos. Do que você tá falando, Alex? Não se faça de sonsa. Eu sei que você tá apaixonada pela Adelaide. Você sempre foi obcecada por ela. Mas ela nunca te amou, Valéria. Ela sempre me amou. Ricardo não estava entendendo mais nada. A Valéria, apaixonada pela Neide? O Alex, obcecado pela Neide? Aquela história estava cada vez mais bizarra. De repente, a Adelaide entrou na sala, com um sorriso frio no rosto. Que cena patética, ela disse, com a voz calma. Vocês dois são tão previsíveis. O Alex apontou a arma para ela. Adelaide, por que você fez isso comigo? Por que você me usou? Eu nunca te amei, Alex. Você era apenas um peão no meu jogo. Eu precisava de você para me ajudar a matar o meu pai e para incriminar o Ricardo. Mas agora você não me serve mais. E com um gesto rápido, ela puxou uma arma da bolsa e atirou no Alex. Ele caiu no chão, agonizando. Ricardo e a Valéria estavam em choque. A Neide, ou melhor, a Adelaide, tinha acabado de matar o Alex na frente deles. E ela parecia não se importar nem um pouco. Agora, só falta você, Ricardo, ela disse, apontando a arma para ele. Você sabe demais, e eu não posso deixar você viver. Mas, antes que ela pudesse apertar o gatilho, a Valéria se jogou na frente do Ricardo, protegendo-o com o próprio corpo. A bala atingiu a Valéria em cheio. Ela caiu nos braços do Ricardo, com os olhos cheios de lágrimas. Eu te amo, Ricardo, ela sussurrou, antes de fechar os olhos e morrer. Ricardo gritou, desesperado. A Valéria tinha morrido para salvá-lo. E tudo por causa daquela mulher, daquela mafiosa, daquela... De repente, as luzes da delegacia se apagaram. Um silêncio mortal tomou conta do local. E então, uma voz grave ecoou pelos corredores. O jogo acabou, Adelaide. A sua máscara caiu. Quem era aquela pessoa? O que ia acontecer agora? Ricardo estava perdido, sem saber em quem confiar, sem saber o que era verdade e o que era mentira. Mas ele sabia de uma coisa. Aquela história estava longe de terminar. E o pior ainda estava por vir. O jogo acabou, Adelaide. A sua máscara caiu. A voz vinha das sombras, forte, decidida. Uma figura alta, vestida de preto, surgiu na porta. Ricardo tentou enxergar quem era, mas a luz era fraca demais. Adelaide, com a arma ainda na mão, parecia ter visto um fantasma. Você? Não pode ser! Ela gaguejou, a voz sumindo. A figura avançou um passo. A luz refletiu em um distintivo de polícia. Era o comandante Ferreira, um dos caras mais respeitados da polícia do Rio. Adelaide Mendonça, você está presa por tanta coisa que nem sei por onde começar, disse Ferreira, com um sorriso amargo. Mas vamos focar no assassinato do Alex, por enquanto. Adelaide tentou atirar, mas Ferreira foi mais rápido. Derrubou a arma dela com um chute certeiro. Os policiais que estavam lá fora invadiram a sala, algemando Adelaide. Ricardo não entendia nada. O que estava acontecendo? Por que o comandante Ferreira estava ali? Ricardo, você está livre, disse Ferreira, se aproximando. A Valéria, ela deixou uma carta para mim, explicando tudo. Ela desconfiava da Adelaide há muito tempo. Ricardo olhou para o corpo da Valéria, estendido no chão. A dor era tanta que ele mal conseguia respirar. Ela tinha morrido para salvá-lo. Mas por que tudo isso? Ele perguntou, a voz falhando. Ferreira respirou fundo. Essa história é muito mais complicada do que você imagina. A Adelaide,
ela não é só filha do Dom Mendonça. Ela é uma agente infiltrada da Polícia Federal. Ricardo sentiu como se tivessem jogado um balde de água gelada nele. Agente infiltrada? A Adelaide? Aquela mulher fria, calculista, uma policial? Ela passou anos se infiltrando na máfia do pai, para desmantelá-la por dentro, mas o poder subiu à cabeça dela. Ela começou a gostar da vida de crime, do dinheiro fácil, do controle. E quando Dom Mendonça descobriu, bem, ela teve que eliminá-lo. Ferreira continuou. O Alex era o contato dela dentro da polícia. Ele a ajudava a encobrir os crimes, a desviar a atenção. Mas ele também estava apaixonado por ela. E quando ele ameaçou contar tudo, ela se livrou dele. Ricardo estava atordoado. A Adelaide, a Neide, a Adelaide Mendonça, a agente infiltrada, era tudo mentira. A vida dele tinha sido uma farsa completa. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Ferreira se aproximou mais, falando em um tom ainda mais baixo. Ricardo, preciso te contar outra coisa. A Aninha, ela não é filha do Alex. Ricardo sentiu o coração disparar. O quê? Mas a marca de nascença? Ele gaguejou. Ferreira balançou a cabeça. Foi tudo armado. A Adelaide falsificou a marca de nascença para que você acreditasse que a Aninha era a filha do Alex. Ela queria te manipular, te usar como um peão no jogo dela. Ricardo não conseguia acreditar. A Aninha, a princesinha dele, não era filha do Alex. Mas quem era o pai dela então? Ferreira fez uma pausa dramática. Ricardo, a Aninha é sua filha. Filha do Dom Mendonça. O mundo de Ricardo desabou de novo. A Aninha, a filha que ele tanto amava, era a neta do mafioso que a Adelaide tinha matado. A vida dele era uma espiral de loucura sem fim. Naquele momento, Ricardo sentiu uma dor lancimante no peito. Ele caiu no chão, desacordado. Quando acordou, estava em um quarto de hospital. Ferreira estava ao lado dele, com uma expressão preocupada. "Como você está?" perguntou Ferreira. Ricardo tentou se levantar, mas a dor era forte demais. "O que aconteceu?" ele perguntou, a voz fraca. "Você teve um ataque de nervos. Precisamos te manter em observação", respondeu Ferreira. "Mas preciso te contar uma coisa importante. A Adelaide, ela fugiu." Ricardo arregalou os olhos. "Fugiu? Como assim?" Ferreira suspirou. "Ela tinha contatos em todos os lugares. Subornou os policiais e eles a deixaram escapar. Ela está foragida." A raiva tomou conta de Ricardo. Aquela mulher tinha destruído a vida dele. Tinha matado a Valéria. Tinha enganado a todos. E agora ela estava livre, por aí, planejando sabe-se lá o quê. "Nós vamos encontrá-la, Ricardo. Eu prometo", disse Ferreira, com um olhar determinado. "Mas preciso da sua ajuda. Você é a única pessoa que conhece a Adelaide de verdade. Você pode nos ajudar a prever os próximos passos dela." Ricardo olhou para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. A vida dele tinha virado um inferno, mas ele não podia desistir. Ele precisava encontrar a Adelaide, para fazer justiça pela Valéria, para proteger a Aninha, para finalmente ter paz. "Eu vou ajudar", disse Ricardo com a voz firme. "Eu vou te ajudar a encontrar essa desgraçada. E quando eu a encontrar, ela vai se arrepender de ter cruzado meu caminho." "Eu vou ajudar", disse Ricardo com a voz firme. "Eu vou te ajudar a encontrar essa desgraçada. E quando eu a encontrar, ela vai se arrepender de ter cruzado meu caminho." Ferreira assentiu, um olhar sombrio nos olhos. "Bom, começaremos amanhã. Descanse agora. Você precisa estar forte." Ricardo não conseguiu dormir. As imagens da Valéria, do Alex, da Adelaide, tudo girava na sua cabeça como um filme de terror. E a Aninha?
O que seria dela agora? No dia seguinte, Ferreira buscou Ricardo no hospital. Levaram ele para uma sala cheia de computadores, mapas, fotos. Era o centro de operações da polícia. Ricardo se sentia num filme. Vamos começar pelo que sabemos, disse Ferreira, apontando para um mapa do Rio. Adelaide conhece a cidade como a palma da mão. Tem contatos em todos os lugares. Precisamos pensar como ela. Ricardo passou horas analisando mapas, fotos, relatórios. Tentava imaginar o que a Adelaide faria, onde ela se esconderia, quem a ajudaria. De repente, uma coisa chamou a atenção de Ricardo. Um pequeno vilarejo na serra, quase escondido no meio da mata. Um lugar que ele e a Neide, ou melhor, a Adelaide, tinham visitado anos atrás. Um lugar que ela adorava. Acho que sei onde ela está, disse Ricardo, apontando para o vilarejo no mapa. Ela sempre gostou desse lugar. É isolado, tranquilo, perfeito para se esconder. Ferreira assentiu. Vamos montar uma operação, mas temos que ser cuidadosos. A Adelaide é perigosa. A equipe de Ferreira se preparou rapidamente. Helicópteros, carros, dezenas de policiais armados. Ricardo se sentia estranhamente calmo. Ele sabia que ia encontrar a Adelaide, e ele sabia o que ia fazer. Chegaram no vilarejo no meio da tarde, um lugar pequeno, com casas simples, ruas de terra, gente pacata. Parecia um paraíso perdido no tempo. Os policiais cercaram o vilarejo, enquanto Ricardo e Ferreira seguiam para a casa que ele se lembrava. Uma casinha simples, com um jardim florido. A porta estava entreaberta. Ricardo respirou fundo e entrou na casa. Um silêncio mortal. De repente, uma voz suave surgiu de dentro da casa. Ricardo, sabia que você viria. Adelaide estava sentada numa cadeira de balanço, com a Aninha no colo. As duas pareciam calmas, como se estivessem esperando por eles. Ricardo sentiu um ódio tão grande que quase não conseguiu se controlar. Desgraçada, você vai pagar por tudo o que fez! Ele gritou, avançando em direção a ela. Calma, Ricardo, disse Adelaide com a voz doce. Não faça nada que você possa se arrepender. Ferreira entrou na casa, com a arma em punho. Adelaide Mendonça, você está presa. Larga a menina e se renda. Adelaide sorriu. Não vou me render, Ferreira. Eu tenho uma carta na manga. De repente, ela se levantou da cadeira e puxou uma arma da cintura. Mas não apontou para Ricardo ou para Ferreira. Apontou para a Aninha. Se vocês derem mais um passo, eu mato a menina, disse Adelaide, com a voz fria. Ricardo e Ferreira paralisaram. Eles não podiam arriscar a vida da Aninha. Você não faria isso, Adelaide, disse Ricardo, tentando manter a calma. Você ama a Aninha. Adelaide riu. Amor? Você acha que eu sei o que é amor, Ricardo? Eu só uso as pessoas. A Aninha é apenas uma ferramenta. Ricardo sentiu um aperto no coração. Aquela mulher era um monstro. De repente, a Aninha se mexeu no colo da Adelaide. Com um movimento rápido, ela puxou a arma da mão da Adelaide e apontou para ela. Eu não sou sua ferramenta, mamãe, disse a Aninha, com a voz firme. Eu sei de tudo. Eu sei quem você é de verdade. Ricardo e Ferreira olharam para a Aninha, chocados. Como? Ela sabia? O que estava acontecendo? Adelaide olhou para a Aninha, com os olhos arregalados. Aninha, o que você está fazendo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Eu estou protegendo o meu pai, disse a Aninha, olhando para Ricardo. Ricardo sentiu um nó na garganta. A Aninha, ela o considerava o pai dela, mesmo depois de tudo o que tinha acontecido. De repente, a Aninha apertou o gatilho. Um tiro ecoou pela casa, mas a bala não atingiu a Adelaide, atingiu o comandante Ferreira. Ferreira caiu no chão,
Agonizando, Ricardo olhou para Aninha, horrorizado. Por que ela tinha feito isso? A Aninha olhou para Ricardo, com os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, papai, ela disse, com a voz embargada. Eu não queria fazer isso, mas ela me obrigou. E então Ricardo viu uma pequena cicatriz no pescoço da Aninha. Uma cicatriz que ele nunca tinha visto antes. Uma cicatriz que indicava que ela tinha sido hipnotizada. Adelaide tinha hipnotizado a Aninha. Ela tinha controlado a mente da menina para que ela fizesse o que ela queria. E o pior de tudo, Adelaide tinha fugido, aproveitando a confusão. Ricardo se ajoelhou ao lado de Ferreira, tentando estancar o sangue. Resiste, Ferreira, ele disse, com uma voz desesperada. Você vai ficar bem. Ferreira tossiu sangue e olhou para Ricardo, com um sorriso fraco. Cuida dela, Ricardo, ele disse, apontando para a Aninha. Ela precisa de você. E então Ferreira fechou os olhos e morreu. Ricardo gritou de dor. Ele tinha perdido mais um amigo. Ele tinha perdido a esperança. Mas ele não podia desistir. Ele tinha que proteger a Aninha. Ele tinha que encontrar a Adelaide. Ele tinha que fazer justiça. Mas como? A Aninha estava traumatizada. A polícia estava em caos. E a Adelaide estava solta por aí, com poderes de hipnose e uma sede insaciável de vingança. E foi então que Ricardo percebeu a terrível verdade. A batalha estava apenas começando. E ele estava sozinho, no meio de um campo de guerra, com a missão de proteger a única coisa que realmente importava para ele. Mas o que ele não sabia era que a Aninha carregava dentro de si um segredo ainda maior. Um segredo que poderia mudar tudo. Um segredo que a Adelaide tanto queria esconder. E que, se revelado, poderia destruir a todos. Enquanto Ricardo abraçava a Aninha, tentando acalmá-la, uma voz sussurrou em sua mente. Ela é a chave. Encontre a verdade em seu coração. Quem tinha dito aquilo? De onde vinha essa voz? E que verdade era essa que ele precisava encontrar? Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que a resposta estava na Aninha. Mas como ele ia descobrir? E o que aconteceria quando ele descobrisse a verdade? O futuro era incerto. O perigo era iminente. E Ricardo estava prestes a entrar em uma jornada sombria e perigosa, que o levaria aos limites da sua sanidade. Afinal, a Aninha não era apenas uma vítima. Ela era a chave para desvendar o mistério mais profundo e obscuro que ele já tinha enfrentado. Ricardo abraçou a Aninha com força, sentindo o corpo dela tremer. A menininha, com aquela carinha assustada, tinha acabado de atirar no Ferreira. Hipnotizada, tadinha. Mas e agora? Calma, Aninha. Tá tudo bem. Eu tô aqui, ele sussurrou, tentando acalmá-la. Mas ele sabia que não estava tudo bem. Nada estava bem. Os policiais, em choque, começaram a se mexer, chamando reforços, tentando entender o que tinha acontecido. O caos tomou conta daquele vilarejo que parecia tão tranquilo. Ricardo pegou a Aninha no colo e saiu da casa, correndo. Precisava tirar ela dali, proteger ela daquele inferno. Mas para onde ir? Papai, eu tô com medo, a Aninha disse, agarrada a ele. Eu sei, meu amor, mas eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Prometo. Eles correram pela mata, se escondendo entre as árvores, fugindo da polícia, da Adelaide, de tudo. Ricardo não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava proteger a Aninha. De repente, eles chegaram numa clareira. No meio da clareira tinha uma casinha de madeira, pequena e abandonada. Parecia um lugar seguro para passar a noite.
Ricardo arrombou a porta e entrou na casa, com a Aninha no colo. Era um lugar simples, com uma cama velha, uma mesa quebrada e uma lareira apagada. Mas era melhor do que nada. Ele deitou a Aninha na cama e acendeu a lareira, para aquecer o lugar. A menininha estava exausta, assustada, precisava descansar. Papai, me conta uma história, ela pediu, com a voz fraca. Ricardo sorriu, tentando disfarçar a tristeza. Que história você quer ouvir? A da princesa que salvou o mundo, ela respondeu, com os olhinhos brilhando. Ricardo começou a contar a história, inventando um conto de fadas, com princesas, dragões e heróis. A Aninha ouvia atentamente, sorrindo. De repente, no meio da história, a Aninha interrompeu Ricardo. Papai, você sabe que eu não sou sua filha de verdade, né? Ricardo sentiu um choque. De onde ela tinha tirado aquilo? Meu amor, você é minha filha sim. Eu te amo como se fosse minha filha de sangue, ele respondeu, tentando disfarçar a surpresa. A Aninha balançou a cabeça. Não, papai. Eu sei que a mamãe Adelaide me hipnotizou para você acreditar nisso. Mas eu não sou sua filha. Eu sou filha do Ferreira. Ricardo sentiu o mundo girar. A Aninha, filha do Ferreira? O cara que tinha acabado de morrer para protegê-los? Aquilo não podia ser verdade. Como você sabe disso, meu amor? Ele perguntou, com a voz trêmula. Eu ouvi a mamãe Adelaide conversando com ele. Ela disse que ele era o meu pai de verdade e que você era só um idiota que ela estava usando. A Aninha respondeu, com os olhinhos cheios de lágrimas. Ricardo sentiu um aperto no peito. A Adelaide tinha mentido para ele, tinha usado ele, tinha destruído a vida dele. E agora, ele descobria que a Aninha, a menina que ele tanto amava, era filha do homem que ele tinha visto morrer. De repente, a porta da casa se abriu com um estrondo. A Adelaide entrou com uma arma na mão. Que cena mais linda, ela disse, com um sorriso sarcástico. Papai e filha se reunindo. Que patético. Ricardo se levantou da cama, pronto para lutar. Desgraçada! Você vai pagar por tudo o que fez! Ele gritou, com a voz cheia de ódio. A Adelaide riu. Você acha mesmo que pode me vencer, Ricardo? Eu sou mais forte do que você imagina. Eu tenho poderes que você nem sonha. E então, Adelaide fez uma coisa que Ricardo nunca esperaria. Ela apontou a arma para a própria cabeça. Eu não vou deixar você me pegar, Ricardo. Eu prefiro morrer do que ir para a cadeia. Ela disse, com a voz fria. Ricardo tentou impedi-la, mas era tarde demais. Adelaide apertou o gatilho. Um tiro ecoou pela casa. Adelaide caiu no chão, morta. Ricardo ficou paralisado, olhando para o corpo da Adelaide. Ela tinha se matado. Ela tinha preferido morrer do que enfrentar a justiça. De repente, Aninha começou a gritar. Papai! Socorro! Eu não consigo respirar! Ela gritava, desesperada. Ricardo correu até a Aninha e a pegou no colo. Ela estava pálida, suando frio, com os lábios roxos. O que está acontecendo, meu amor? Ele perguntou, desesperado. Eu não sei. Eu só sei que eu tô morrendo. Ela respondeu, com a voz fraca. Ricardo sentiu o pânico tomar conta dele. A Aninha estava morrendo, e ele não sabia o que fazer. De repente ele se lembrou do que a voz tinha dito em sua mente. Ela é a chave. Encontre a verdade em seu coração. Ele olhou para Aninha, tentando encontrar a verdade em seu coração. Mas o que ele estava procurando? E então ele percebeu. A Aninha não estava morrendo por causa de um ataque de pânico.
Ela estava morrendo por causa de alguma coisa que a Adelaide tinha feito. Alguma coisa relacionada à hipnose. Ricardo se lembrou de uma história que a Adelaide tinha contado uma vez, sobre o experimento secreto que ela tinha feito com hipnose e venenos. Ela tinha dito que era possível programar uma pessoa para morrer em um determinado momento, usando uma combinação de hipnose e um veneno de ação lenta. Seria isso? Será que Adelaide tinha programado a Aninha para morrer? Ricardo precisava descobrir. Ele precisava encontrar a chave para salvar a vida da Aninha. Mas onde? De repente, ele se lembrou de uma coisa. Uma pequena medalha que a Aninha sempre usava no pescoço. Uma medalha que a Adelaide tinha dado a ela quando ela era pequena. Ricardo pegou a medalha e a abriu. Dentro tinha uma pequena foto, uma foto da Aninha, quando ela era bebê. Mas tinha também uma coisa estranha. Uma pequena inscrição na parte de trás da foto. Uma inscrição em latim. Ricardo não sabia latim, mas ele sabia que precisava descobrir o que significava aquela inscrição. Ele sabia que ali estava a chave para salvar a vida da Aninha. Ele correu para fora da casa, com a Aninha no colo. Precisava encontrar alguém que soubesse latim. Precisava encontrar a verdade. Precisava salvar a filha do Ferreira. Mas ele não sabia que ao sair daquela casa, ele estava entrando em uma armadilha ainda maior. Uma armadilha que a Adelaide tinha preparado antes de morrer. Uma armadilha que poderia destruir a todos. E enquanto Ricardo corria pela mata, desesperado, uma voz ecoou em sua mente. Você está perto, mas o tempo está acabando. Ricardo correu para fora, Aninha no colo, desesperado. Tinha que achar alguém. Qualquer um que entendesse aquela droga de latim. A menininha possia, fraca, a pele gelada. Cada segundo contava. Na estradinha de terra, viu um senhor vindo a cavalo. Um cara simples, chapéu de palha, cara marcada pelo sol. Era a chance. Seu moço, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Sabe latim? O cara estranhou, mas parou o cavalo. Latim? Rapaz, faz tempo. Mas uns trechos eu me lembro. Deixa eu ver isso aí. Ricardo mostrou a medalhinha, o coração na boca. O velho pegou os óculos, analisou a inscrição. A cara dele foi mudando, ficando cada vez mais séria. Isso aqui, ele começou, a voz baixa, quase um sussurro. Somos a eternos filha diaboli. Sono eterno, filha do diabo. Ricardo sentiu um choque. Filha do diabo? O que aquilo queria dizer? O que isso significa? Pelo amor de Deus, me explica! Ele implorou. O velho respirou fundo. Significa que essa menina tá amaldiçoada. Alguém jogou uma praga nela antes de nascer. Amaldiçoada? Ricardo não acreditava em praga, em maldição. Mas Aninha estava morrendo, e ele não. Tinha outra explicação. Tem como quebrar essa maldição? Tem como salvar ela? Ele perguntou. O velho pensou um pouco. Tem um jeito, mas é perigoso. Muito perigoso. Tem que ir até a Pedra da Lua, no alto da montanha. Lá tem uma água sagrada que pode purificar a alma dela. A Pedra da Lua? Ricardo nunca tinha ouvido falar desse lugar. Mas ele faria qualquer coisa para salvar a Aninha. Me leva lá. Eu te pago o que for, mas me leva até essa pedra. Ele insistiu. O velho hesitou, mas acabou concordando. Montaram no cavalo, os três juntos, e seguiram pela trilha íngreme da montanha. O sol já estava se pondo, o frio apertando. No meio do caminho, o velho parou o cavalo de repente. Tem alguma coisa errada. Sinto uma presença ruim por perto. Ricardo olhou em volta, mas não viu nada. Só as árvores, a neblina, o silêncio. De repente, uma flecha voou e acertou o velho em cheio no peito.
Ele caiu do cavalo morto. Ricardo gritou, pegou a Aninha no colo e saiu correndo pela mata. Alguém estava caçando eles. Alguém não queria que chegassem à Pedra da Lua. Correu, correu, até tropeçar e cair num buraco. Um buraco escuro, fundo, que parecia não ter fim, rolando, batendo em pedras, até desmaiar. Quando acordou, estava num lugar estranho. Uma caverna escura, úmida, com um cheiro forte de enxofre. A Aninha estava deitada ao lado dele, inconsciente. Levantou, cambaleando, e olhou em volta. As paredes da caverna eram cheias de desenhos estranhos, símbolos que ele nunca tinha visto antes. De repente, uma voz grossa ecoou na caverna. Bem-vindo ao meu lar, Ricardo Albuquerque. Ricardo se virou e viu uma figura alta, vestida de preto, com um rosto pálido e olhos vermelhos. Um homem que ele conhecia muito bem. Ferreira! Ele gaguejou, incrédulo. Mas você estava morto. O homem sorriu, um sorriso frio e assustador. Morto? Engano seu, Ricardo. A morte é apenas uma ilusão. E então, Ricardo entendeu. A Adelaide não era a vilã da história. A Adelaide era apenas uma peça no jogo do Ferreira. O Ferreira, o cara que ele admirava, o cara que ele considerava um amigo, era o verdadeiro monstro. Ele era o diabo em pessoa. E a Aninha? A Aninha não era filha dele. A Aninha era a chave para o poder absoluto. A filha do próprio diabo. Bem-vindo ao meu lar, Ricardo Albuquerque. Ferreira sorriu. Um sorriso frio e assustador. Morto. Engano seu, Ricardo. A morte é apenas uma ilusão. Ricardo não podia acreditar. O cara que ele admirava, o amigo, o herói, um monstro. Você é o responsável por tudo isso? Ferreira deu uma gargalhada. Eu sou o arquiteto, Ricardo. O maestro dessa orquestra macabra. A Adelaide era apenas uma marionete. Ele se aproximou, os olhos brilhando de uma forma sinistra. E a Aninha, a Aninha, ela é a chave, o portal, o receptáculo. Ricardo olhou para a menina, desacordada. O que você vai fazer com ela? Deixa ela em paz. Ferreira ignorou. O apelo. Por anos eu estive planejando isso. Manipulando eventos, movendo peças no tabuleiro. E agora, finalmente, o momento chegou. Ele começou a recitar palavras em latim, a voz ecoando pela caverna. As paredes tremeram, os símbolos brilharam intensamente. A Aninha começou a levitar, o corpo envolto em uma luz estranha. Eu vou abrir o portal, Ricardo. Vou trazer o caos para este mundo. E a Aninha, ela será a rainha desse novo reino. Ricardo sentiu um desespero profundo. Ele precisava fazer alguma coisa, impedir aquele louco. Mas o quê? Ele estava desarmado, indefeso. De repente, uma voz ecoou na caverna. Uma voz familiar, forte, decidida. Você não vai fazer isso, Ferreira. Todos se viraram. No meio da entrada da caverna, parada, imponente, estava Adelaide. Viva! Ricardo arregalou os olhos. Como? Ele tinha visto ela morrer. Adelaide sorriu, um sorriso frio e calculista. Eu sempre estive um passo à frente, Ferreira. Você nunca me enganou. Ela tirou uma seringa do bolso e injetou no próprio pescoço. Eu simulei a minha morte. Precisava que você baixasse a guarda. Ferreira a encarou incrédulo. Você me traiu? Eu nunca estive do seu lado, Ferreira. Eu estava usando você, assim como usei o Ricardo, assim como usei a Aninha. Ela olhou para a menina, que ainda levitava, o corpo brilhando intensamente. A Aninha é a chave, sim,
mas não para o que você pensa. Adelaide caminhou em direção à menina, ignorando o olhar furioso de Ferreira. A Aninha é especial, Ferreira. Ela tem um poder que você nem imagina. Um poder que pode destruir você e tudo o que você construiu. Ela tocou na testa da menina, e a luz que envolvia o corpo da Aninha desapareceu. A menina caiu no chão, inconsciente. Eu a libertei, Ferreira. A maldição se foi. Agora ela é livre. Ferreira gritou de raiva e avançou em direção a Adelaide, pronto para matá-la. Mas Adelaide foi mais rápida. Ela tirou uma arma do bolso e atirou em Ferreira bem no coração. Ferreira caiu no chão, morto. De novo, Adelaide se virou para Ricardo, o rosto sem expressão. Eu vou levar a Aninha para um lugar seguro, Ricardo. Um lugar onde ela estará protegida de você, de mim, de todos. E antes que Ricardo pudesse dizer alguma coisa, ela pegou a Aninha no colo e desapareceu na escuridão da caverna, deixando Ricardo sozinho com o corpo de Ferreira e a terrível verdade. Nada era como ele pensava. E a Aninha, ela era muito mais importante do que ele jamais poderia imaginar. Quem era ela, afinal? E por que Adelaide a queria tão longe? Ricardo olhou ao redor. Caverna escura, fria, Ferreira morto. Adelaide e Aninha sumidas. Para onde? Por quê? Levantou cambaleando. Precisava achar a Aninha. Precisava entender o que estava acontecendo. Saiu da caverna, de volta para a mata. Escuro, silêncio, medo. De repente um barulho, um choro. Seguiu o som. Achou um casebre abandonado. Entrou. Lá estava Adelaide, sentada no chão, abraçada com a Aninha. As duas chorando. O que você fez, Adelaide? Ricardo perguntou, voz tremendo. Por que você fez tudo isso? Adelaide levantou o rosto, os olhos vermelhos. Eu só queria proteger a Aninha, Ricardo. Ela é especial demais para esse mundo. Especial como? Ricardo insistiu. Adelaide respirou fundo. A Aninha não é filha do Ferreira. Ela é a reencarnação de uma deusa antiga. Uma deusa que pode trazer a paz ou a destruição. Ricardo não entendeu. Deusa? Reencarnação? Aquilo era loucura demais. O Ferreira queria usar o poder dela para dominar o mundo. Eu só queria impedir, Adelaide explicou. Mas por que fugir? Por que tudo isso? Ricardo perguntou confuso. Adelaide olhou para a Aninha. Porque o poder dela é perigoso demais, Ricardo. Se cair nas mãos erradas, pode ser o fim de tudo. Aninha levantou o rosto, os olhos brilhando. Eu não quero ser uma deusa. Eu só quero ser uma menina normal. Adelaide abraçou a Aninha com força. Eu sei, meu amor. E é por isso que eu vou te proteger. Custe o que custar. Ricardo olhou para as duas. Mãe e filha, unidas pelo amor, pelo medo. O que você vai fazer? Ricardo perguntou. Adelaide suspirou. Eu vou levar a Aninha para um lugar distante. Um lugar onde ela possa aprender a controlar o poder dela. Um lugar onde ela possa ser feliz. Ela olhou para Ricardo. Você não pode vir comigo, Ricardo. É perigoso demais. Mas eu preciso que você prometa uma coisa. Que você vai proteger a Aninha, se alguma coisa acontecer comigo. Ricardo olhou para a Aninha. A menininha, com aqueles olhos grandes e tristes. A filha do Ferreira, a reencarnação de uma deusa. Eu prometo, Ricardo disse, a voz embargada. Eu vou proteger a Aninha. Sempre. Adelaide sorriu um sorriso triste e doce. Obrigada, Ricardo. Você é um bom homem. E então Adelaide pegou a Aninha pela mão e saiu do casebre, sumindo na escuridão. Ricardo ficou ali, sozinho, olhando para o céu estrelado, pensando em tudo o que tinha acontecido. A Aninha era a chave, para o bem, para o mal.
Mas para onde Adelaide estava levando a Aninha? E o que aconteceria quando a Aninha descobrisse a verdade sobre si mesma? Ricardo não sabia, mas ele sabia que a história estava longe de terminar, e ele estaria pronto para proteger a Aninha. Custe o que custar, você acompanhou cada segundo desta saga incrível. Agora é a hora de mostrar sua força. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma das próximas histórias bizarras e exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam esse final épico. Inunde a seção de comentários. Queremos saber tudo o que você achou. Suas teorias, suas reações, tudo. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Eles precisam conhecer esse desfecho chocante. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não seja um espectador. Seja parte dessa comunidade incrível. A hora é agora. Vamos lá.